Virgem Maria, Aqui pureza falar e sobre santidade. Maria e sobre a forma como os protestantes e certos pastores e pessoas até do meio cristão, católico, não entendem e tentam denegrir Maria. Maria, a meu ver, ela é a nova arca da aliança, a teologia mariana. Gosto muito da teologia mariana, e gosto muito dessa missão de que a partir dela não precisou-se mais da arca da aliança, tanto que ela sumiu. Os judeus dizem que ela está abaixo de uma mesquita lá, guardada, e que vai aparecer quando tiver que aparecer. E eles continuam com toda aquela tradição judaica, mas eu acredito muito. Sempre fui fiel a Maria, sempre gostei muito, já pedi milagres e já senti esses milagres, mudanças a partir de orações a Maria. Para mim, é o ser mais puro da Bíblia, só está abaixo de Jesus. E eu queria aqui conversar sobre a questão de irmãos de Jesus e da virgindade de Maria. As pessoas acham difícil que Maria seja virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto. Mas claramente o parto de Maria foi uma questão milagrosa e que não é nada para Deus. Quem faz abrir um mar, quem faz uma galáxia, quem faz um sol, isso não é nada. Ele pode fazer uma pessoa integrar-se e desintegrar, como aquela história do Vale dos Ossos que ganhou vida. Milhões de milagres que um Deus que cria tudo pode fazer. Se você não acredita em Deus, aí já é outra história. Se você acredita e acha que ele é poderoso, só acha que ele não pode fazer isso, porque você não gosta de Maria, não gosta da teologia mariana, não gosta da Igreja Católica. Eu não sou muito fã da Igreja Católica, muitas coisas, tanto que eu deixei de frequentar, mas muitos conceitos que ela prega para a minha igreja, mas se existir uma igreja, só existe a católica, porque ela é a primeira e única. Os outros protestantes são modismos, são contradições, vivem se replicando como boneca russa, uma da outra, ninguém sabe mais nem que religião é. E voltando a Maria, as pessoas pegam uma Bíblia, abrem uma igreja, botam um terno e uma gravata e tal, e se diz convertido, e se acha santo, querido. Aqueles cantos emocionados das músicas gospel, de que milagres vai acontecer, que Deus está cuidando deles e tal, só por se dizer convertido. Agora imagine aí alguém que teve Jesus dentro de si, no seu ventre, a luz que não foi passada a Maria. Quando o anjo chegou e disse, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e fez todo o louvor a Maria, um dos anjos mais poderosos, que é Gabriel, né, que está do lado esquerdo do trono de Deus. E ele escolheu, bendita és tu entre as mulheres, ela foi Maria Madalena, ela disse a mesma coisa, ela percebeu, o Espírito percebeu, João Batista percebeu, dentro do ventre. Aí pessoas que não são nada tentam denegrir Maria. Eles ficam sempre com essa história de que, daquele versículo que tem no livro de Mateus, que diz que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Mas o versículo não deixa claro se ele conheceu depois. E vem com aquele papo dos irmãos de Jesus. Jesus não teve irmãos de sangue. Por quê? Não citam a cunhada dele, não citam o casamento de um irmão dele, não citam um sobrinho dele. Quando ele morreu, ele deu ela para ser cuidada por João, porque ela não tinha filhos. João não era irmão de sangue dele. Se fosse, ele dizia, não tem um sobrinho, não tem nada de Jesus. A Bíblia é muito direta quando quer dizer uma coisa. É igual aquela invenção que fica inventando que Jonas era gay com Davi. A Bíblia, quando é uma coisa, ela fala diretamente. Então, não tem nada sobre o irmão de Jesus. Poderia dizer, e depois do nascimento de Jesus, como narra o nascimento dos filhos de Jacó, de Abraão, poderia dizer, nasceu o filho Tiago no mês tal, e o pai escolheu o nome, que o nome significa isso ou aquilo. Não tem nada disso, nada. Eles andam com Jesus o tempo todo, ele não se refere a eles como irmãos, não fala, vamos visitar nossa mãe, vamos almoçar em casa, não fala nada disso, não tem nada disso. Mas eles ficam tentando denegrir, sabe por quê? Porque eles são pastores que vivem no bem bom, seu terno e gravata, seu carrão, seu relógio de ouro, não querem abrir mão de nada, casados, não querem celibato, não querem jejum, não querem nada. Então eles querem se igualar. Eles dizem assim, José e Maria fizeram sexo livremente, viveram a vida normalmente, nós somos profetas, somos escolhidos, não temos que fazer nada, só orar, jejuar, não, só orar, pedir dízimo e ir para a igreja cantar louvor, e somos santos os escolhidos. O que não é isso. Não é isso. A escolha dos santos é muito mais complicada.
não é só dizer aceitei Jesus. Tem que saber se Jesus aceitou. Você tem que ser provado. Tanto que tem a história dentro do cristianismo que Miguel, ele é representado como uma balança para pesar as almas, para pesar o coração das pessoas. E fala Jesus claramente de escolher a sua direita e a sua esquerda entre os bons e os maus. Não é sobre os crentes e não crentes, sobre os que vão à igreja e os que não vai. Então, eles querem se igualar a Maria, mas não se iguala. Ela é o ser mais puro do universo que pisou na terra depois de Jesus. A doente lá, que a multidão não deixava chegar em Jesus, só tocou na veste dele e ficou curada. Imagina o tamanho do poder de Jesus. Fala que ele ressuscitou mortos, que ele curou aleijados, que ele fez cegos enxergar de novo. Agora imagine aí, dentro de uma pessoa, no ventre de Maria, durante 9 meses, o poder que não ficou em Maria. A Maria consagrada pelo arcanjo Gabriel, mandado por Deus. Se depois de um contato divino tão grande como esse, ela teria libido, ela teria pensamentos obscenos, o José, que era um homem justo e sábio, ele vendo Maria dar luz ao Salvador. No primeiro momento ele teve dúvidas, ele sofreu, teve depressão e tal. Quando soube que ela estava grávida, antes de casar com ele, teve toda aquela escolha do bastão, do livro apócrifo, que ele foi escolhido, que o bastão deu flores e tal, como dizia a profecia. E ele, sabendo de tudo isso sagrado, ele provavelmente viu Gabriel mais de uma vez, em visão e em sonho. Ele ia ter libido, pensamentos obscenos, para ter relação com aquela pessoa tão santa, tão pura, e ele não iria controlar a libido dele. Se José, um homem puro, que vivia com Jesus, Maria, mãe de Jesus, que teve o Deus no ventre, não consegue controlar a libido, ela tem que transar, ela tem que ter filhos, ela tem que procriar, como os patriarcas, que poder de Deus é esse? Que poder nós temos? Estamos fritos então. Maria, a partir do momento que foi tocada por Deus, não tinha libido. Tem até histórias de anjos que tocam num homem e jamais ele tem nenhuma reação. E foi o que Jesus enfrentou no deserto, o diabo tentando incitar ele, libido, apetites, desejos. E ele venceu isso no deserto. E ele passou essa mesma força para a mãe, passou a mesma força para o pai de criação. Eles não tinham esse tipo de desejo obsceno. Eles não eram obscenos, eles não viam revista pornô, eles não tinham lá infância, não tinha nada disso. Eles não eram incentivados pelo mal. O mal não entrava na casa deles. Não que o sexo seja ruim, mas a missão deles não era a mesma de Jacó e de Abraão, de fazer tribos, de fazer procriar. Jesus não veio para fazer tribos. A missão era só o Salvador. Era só isso. Agora, alguns estudiosos dizem que ele tinha outros filhos, que eram chamados de irmãos de Jesus, com uma outra mulher, porque dizia que ele era viúvo antes de casar com Maria. Isso é de livros apócrifos também, não se sabe bem se é verdade. Parece que ele era mais velho que Maria, mas não sei se tão mais velho, e seria viúvo, como realmente dizem. Mas essa história de irmãos, a mesma fé que eu tenho contrita no peito, Maria, virgem santa, continuou sendo virgem santa, e José não teve esses pensamentos libidinosos com Maria, porque ele soube do resplendor dela, ele viu o poder que estava nela, e ele não iria maculá-la por nada. Ele era um homem justo, sábio e santo. Ele era o pai que cuidava de Jesus. Então tire isso da cabeça. Maria não teve gemidos de prazer, de fazer filho, de nada, mesmo com circuncisão e tudo aquela história que os judeus inventam para dizer que não tem prazer. José era livre do mal, Maria era livre do mal, dos desejos obscenos. Não que o casamento, o sexo, nada disso seja do mal, mas cada um tem sua missão. Casal normal é uma coisa. Eles eram um casal divino para cuidar do Filho divino de Deus, e eles não tinham tempo para isso. Não queriam produzir família, nem atos libidinosos. Maria era virgem e continua virgem.